A paz do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Você vai ver esse vídeo aí pelo IGTV aí do Instagram ou pelo YouTube. Você pode arrastar já direto aí para os 2 minutos. Eu vou começar em 2 minutos, tá bom? Por enquanto vou esperando aí uns irmãos chegarem, entrarem. E em 2 minutos a gente começa esse momento de ministração da palavra de Deus. Será um momento especial, será um momento gostoso, onde Deus nos falará a sua palavra e nós seremos enriquecidos pela palavra de Deus. Nós precisamos muito da palavra de Deus. Nós anelamos pela palavra de Deus. Nós necessitamos a palavra de Deus. Por isso, nesses dias, nós devemos nos alimentar dela, não é? Estar sempre nos alimentando dela, porque ela é o nosso alimento principal, tá bom? Então, em 1 minuto e pouco aí, nós vamos começar a trazer uma palavra, a oração de quem estiver nos ouvindo, e eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado, eu tenho certeza que você vai ser edificado nesta noite, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Glória a Deus, e Deus assim nos abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. O primeiro texto que nós vamos ler em Lucas, capítulo 13. Lucas, capítulo 13. 1 minuto. 1 minuto? 10. 10 segundos já? Então, em 10 segundos a gente começa. Glória a Deus. Amém? Já estamos, então, começando. Amém, amém. Seja bem-vindo aí, meu irmão Adi. Glória a Deus, seja bem-vindo. Aleluia. Vamos começar, então. Hoje nós iremos falar de um tema muito interessante, uma palavra que Deus tem trazido ao nosso coração neste dia. Sem dúvida, são dias de nós pararmos para ouvir a voz de Deus. Todos nós temos sido chamados por Deus nesses dias a parar e ouvir a sua voz. A grande questão é que nós já estamos tão tomados de ativismo e mesmo estando muitos de nós, não é? Nem todos, mas muitos de nós dentro de nossas casas, nós podemos estar assim, mas não estarmos parados para ouvir a voz de Deus. Eu me lembro uns dias atrás, quando eu falava com minha mãe é uma pessoa que não é uma cristã, e eu falava com ela sobre esses dias, né, como ela estava vendo, ela estava percebendo, né, como ela estava passando, e ela me disse uma coisa que impactou muito o meu coração. Ela disse para mim: filho, está muito claro, e Deus parou o mundo para que o mundo pudesse ouvi-lo. Queridos, e olha que coisa interessante, mesmo Deus parando a muitos de nós, pode ser e nós não venhamos a parar para ouvir a sua voz. Ou seja, aquilo que Deus está querendo, está esperando, pode ser que não aconteça. Como algo que Deus pode não acontecer. Quando isso tem a ver com o convite que Ele faz ao homem. Deus convida a mim e a você nesses dias a ouvirmos a sua voz. E tudo isso, nesses dias, tem a ver com uma ura de Deus em muitas áreas da nossa vida. E uma das áreas da nossa vida, e Deus urar, sem dúvida, é o ativismo. O ativismo é fruto de nossas muitas carências. Nós precisamos fazer muita coisa. E nós fazemos muita coisa. Fazemos muita coisa
porque nós somos carentes, nós temos carências, nós temos feridas na alma, nós temos situações não bem resolvidas e nós precisamos nos sentir realizados, precisamos bater metas, precisamos fazer coisas para que pessoas nos vejam, precisamos fazer coisas para que as pessoas nos elogiem e nós vamos fazendo coisas. E nós vivemos o tempo inteiro ocupado. Na verdade, nós nos sentimos importantes por estamos ocupados. Alguns de nós se acham e se sentem importantes por estão ocupados. Quando nós não estamos ocupados, parece que nós não somos pessoas importantes. Até mesmo, muitas vezes, quando nós conversamos com algumas pessoas, e tentamos conversar com algumas pessoas e elas são difíceis o contato, a gente diz, rapaz, essa pessoa é importante. Quando nós estamos com alguém e nós julgamos como importante, a gente diz para ela, eu não vou tomar o seu tempo, porque eu sei que você é uma pessoa muito importante. Então nós costumamos ligar importância com falta de tempo. Quem não tem tempo é uma pessoa importante, quem tem tempo não é uma pessoa importante. Então nós começamos a ocupar muito o nosso tempo. E isso tem a ver com carências, repito aí. Precisamos bater metas, precisamos fazer coisas, e quanto mais coisas a gente faz, nós demonstramos as carências profundas da nossa alma. Em Lucas, no capítulo 13, a partir do versículo 6, tem a parábola da figueira estéril. Jesus disse, certo homem possuía uma figueira, cultivada em meio a uma grande plantação de videiras. Olha só, um homem tinha uma figueira, mas era cultivado em meio a uma grande plantação de videiras. Contudo, quando ele vinha procurar fruto nela, não encontrava nem ao menos um fruto. Quando aquele homem plantou uma videira no meio de figueiras, quando ele vinha procurar fruto nela, ele não encontrava fruto nenhum. Por aí aquele homem plantou figueiras ali. Porque aquilo era um meio dele ganhar dinheiro, dele ganhar recurso. Aquilo era o negócio dele. Ele é um plantador de figueiras. E por aí ele plantou uma videira, um pé de uva, no meio de uma fazenda de figueira. Porque ele tinha prazer na uva. A uva não é para a sua venda, a uva não era para o seu negócio. A uva era para o seu deleite. A uva é para o seu prazer. Então ele vem até aquela plantação para poder ter prazer na sua plantação. Mas não na figueira, mas na videira. E quando ele vai na videira, Lucas 13, versículo 6 diz, contudo, vindo procurar fruto nela, não encontrou nem ao menos um fruto. Então ele recomendou ao vinicultor, esse já é o 3º ano eu venho buscar fruto desta figueira e eu não acho. Sendo assim, podes então hortá-la, para estar ela e ainda ocupando inutilmente a boa terra. Porque eu vou deixar esta planta se ela não está me dando fruto? Horta, ela está ocupando espaço de forma inútil. Horta e lança fora. Essa é a proposta do dono da fazenda para o seu funcionário e cuidava ali da plantação, o vinicultor. Então o vinicultor disse, Senhor, deixa eu te pedir uma coisa. Deixa ainda por mais um ano e eu vou cuidar desta planta e não está dando fruto. Eu vou avar ao seu redor, eu vou adubar. E se vier a dar fruto no próximo ano, muito bem. Mas se não der fruto, então tu mandarás hortá-la. O vinicultor estava dizendo, vamos esperar mais um ano, para que ela e a hora não dê fruto, comece a dar fruto. Queridos, esse plantador e o dono desta fazenda, este homem e possuía uma figueira cultivada em meio a uma videira, é o nosso Senhor, é o nosso Deus. Ele plantou uma videira, essa videira sou eu e é você. E ele vem ao nosso encontro para desfrutar de nós. Ele é ter prazer em nós. E nós tenhamos prazer nele e na sua presença. Quando ele ia até aquela fazenda,
ele não tinha prazer nas fieiras, mas ele tinha prazer nas videiras. Ele vinha procurar fruto. Ele vinha procurar fruto nela, para se deleitar no seu fruto. Ele iria poder levantar a sua mão, arrancar o fruto e comer o seu fruto, sentir o sabor do seu fruto. Assim também é o Senhor para conosco. O Senhor tem investido em nós. O Senhor tem trabalhado na nossa vida. E qual é o propósito de Deus? E nós venhamos a dar fruto para Deus. E nós imaginamos que dar fruto para Deus está relacionado a fazer coisas para Deus. Então é por isso que nós fazemos muita coisa para agradar a Deus. Nós fazemos coisas na expectativa de agradarmos a Deus. E se eu disser a você, e agradar a Deus não tem a ver com fazer coisas? Primeiramente, não. Primeiramente, não. Segundamente, sim. Em segundo plano, sim. Mas primeiro, Deus é deleitar-se em nós. E no fundo do nosso ser, quando o Senhor vier a nós, Ele possa encontrar frutos para o seu próprio deleite, para a sua própria alegria. Em Marcos, no capítulo de número 11, também falando de uma figueira, Marcos capítulo 11, a partir do versículo de número 12, olha que coisa interessante. Enquanto Jesus estava saindo de Betânia, Jesus teve fome. Olha isso. Jesus teve fome. E avistando de longe uma figueira com folhas, ele foi verificar se encontraria nela fruto. Então perceba, na primeira história de Lucas 13, fala de um senhor que tem prazer no fruto da videira. Agora está falando da figueira. E ele viu uma figueira de longe e ele estava com fome. Só que aquela figueira tinha folhas. E a Bíblia diz, ele foi verificar se encontraria nela um fruto. A Bíblia diz, e ele viu as folhas dela, mas ele iria, na verdade, era fruto. Chegando perto dela, nada encontrou a não ser folhas, porque não era a época de fios. Então a repreendeu e disse, nunca mais, em tempo algum, coma alguém fruto de ti. E os discípulos escutaram quando ele proferiu essas palavras. É como se Jesus estivesse falando para a árvore, mas meio e virado para os discípulos. Porque, na verdade, a intenção de Jesus era que os discípulos ouvissem o que ele estava falando e entendessem o que ele estava falando para a árvore. Não faz nenhum sentido Jesus falar para árvores, a não ser que alguém escute e entenda o que ele está falando. Então, primeira coisa, Jesus tem fome. Jesus tem fome. Eu e você precisamos ter fome de Jesus. Mas Jesus também tem uma fome. E qual é a fome de Jesus? A fome de Jesus é de se relacionar em mais intimidade, mais profundidade com a sua igreja. O que é a igreja? A igreja é a noiva do cordeiro. A igreja tem um dono, a igreja tem um Senhor. E este Senhor é zeloso por ela. E este Senhor é ciumento por ela. E este Senhor a ama. E este Senhor a deseja. Sim, este Senhor a deseja. Esse Senhor a quer. Esse Senhor é tomá-la para si. Esse Senhor é ter intimidade com a sua noiva. Esta é a fome de Jesus. A fome de Jesus é por uma noiva e tem a fome por ele. A fome de Jesus é por uma noiva e o deseja. Assim como ele a deseja. Assim como ele deseja a sua noiva, assim como ele ama a sua noiva, ele também espera que a sua noiva o ame. Assim como ele tem fome da noiva, ele também é, e a noiva tem a fome por ele. Assim como ele tem fome em desfrutar da noiva, ele também é, e a noiva tem a fome de desfrutar dele.
Ele é a nossa maior alegria. Ele era o nosso maior prazer. Não pode haver nenhum prazer nesta terra maior do que o prazer de estar com o Senhor e desfrutar da sua glória, desfrutar da sua presença. O próprio Salmo, o próprio Davi no Salmo disse: até a minha recreação é a tua presença, Senhor. É como se ele estivesse dizendo: a maior alegria da minha alma, o maior prazer do meu coração, até o meu recrear é estar com o Senhor. Querido, nós temos muitas vezes o hábito de, agora eu vou relaxar, eu vou fazer algo para desopilar a mente, para descansar a mente. Então a gente pensa em assistir a uma coisa, mas o salmista diz: a minha recreação é o Senhor, o meu maior prazer é o Senhor. Então, olha o que o Senhor diz aí, olha o que diz a palavra em Marcos capítulo 11, quando ele viu aquela figueira com folhas, ele foi até nela e não achou fruto nenhum. E quando ele chegou perto dela e não encontrou fruto, mas ele só encontrou folhas. E o Senhor encontrou ali, o Senhor somente encontrou folhas. E o Senhor amaldiçoou aquela árvore. O Senhor disse: nunca mais em tempo um coma alguém fruto de ti. Mas tem uma coisa muito interessante nesse texto. Esse texto nos diz, e quando Jesus chegou perto dela, nada encontrou a não ser folhas. A Bíblia vai justificar, e ele não encontrou fruto. A Bíblia vai justificar, e ele não encontrou fruto. Por quê? Porque não era a época de figos. Marcos 11, 13. Agora, isso dá um nó na cabeça da gente. Como Jesus, com fome, vai até uma árvore para comer dela, e ela não tem fruto, porque não é época de fruto. E ele dá uma bronca na árvore, ele dá uma chamada naquela árvore. Ele está dizendo: nunca mais em tempo algum comam em fruto de ti. Marcos capítulo 11, versículo 12, 13 e 14. Então Jesus repreende aquela árvore por ela não lhe dar um fruto, sendo que não era tempo de fruto. Qual é o problema aí? O problema é ela não tinha fruto, mas ela tinha folha. Folhas anuncia e ali tem fruto. E havia ali uma falsa propaganda. Havia folhas, mas não tinha fruto. Folhas na árvore. Folhas na árvore é um anúncio e ali tem fruto. Quando Jesus viu aquela árvore com folhas, ele já sabendo que ela não tinha fruto, ele foi ali para confrontá-la. Ele foi ali para dizer para ela: por que tu tens folha? Por que tu apresenta folha sendo que tu não tem fruto? Jesus estava dizendo: tu tem aquilo que os homens podem ver, mas quando eu chego em ti, eu não tenho aquilo que eu busco. Folhas têm a ver com aparência, e fruto tem a ver com essência. Folha tem a ver com aquilo que se mostra aos homens. Fruto tem a ver com aquilo que nós demos para o Senhor e para a alegria do coração do Senhor. Folha tem a ver com aquilo que nós podemos mostrar na nossa aparência. As folhas chamam a atenção dos homens. As folhas anunciam algumas coisas. Mas quando Jesus chega, Jesus não busca folhas. Jesus não se importa com as nossas aparências. Jesus não é atraído por aquilo que eu e você estamos mostrando para os homens. Ele não se importa com as nossas folhas. Ele é de verdade, é o fruto. Aleluia. Será que nesta noite, enquanto você me ouve, eu sei, ele já está queimando o seu coração. Eu sei que o teu coração já está queimando aí pela presença dele. Eu sei disso. Eu sinto isso. Eu sinto que a unção que está queimando em mim está queimando em você agora também. A pergunta que não é lá é: o Senhor está aí agora e ele está encontrando fruto? Aleluia. Será que tem algo aí que pode dar deleite ao Senhor? Será que o Senhor pode se deleitar na sua vida? Será que você pode fechar os olhos aí? Cuidado para o celular não cair no chão, não deixe cair ao chão. Aleluia. Será que você pode fechar os olhos 5 segundos, 10 segundos? Aleluia. E desfrutar dele, deixar ele desfrutar de você.
Diga para ele: Jesus, você é a minha maior alegria, Jesus. Diga para ele: Jesus, os homens encontram em mim folhas, mas o que importa para mim é que o Senhor encontre fruto em mim. Aleluia, aleluia. Deixa ele desfrutar de você nesta noite. Deixa ele encontrar em você aquilo que ele busca. Queridos, ele está buscando fruto, ele está buscando fruto. Elogiem, para que os homens digam uma coisa boa ao nosso respeito. Por quê? Porque nós não estamos dando frutos. Quando nós temos uma relação íntima com o Senhor, irmãos, é a palavra de aprovação dele que move a nossa vida. Nós não deveríamos buscar a glória de homens, mas buscar apenas a glória de Deus. Não deveríamos nos mover pela glória dos homens, mas nos mover apenas e unicamente pela glória de Deus. Não deveríamos buscar aprovações de homens, mas buscar sempre, primeiramente, a aprovação de Deus. Ele é a nossa alegria, irmãos. Então nós queremos fazer coisas e bater metas e realizar coisas, e queremos fazer e fazer, e o fazer está acima do ser. Não nos importamos tanto em ser, mas nos importamos muito em fazer e em fazer e em fazer. Porque quanto mais fazemos, mas tentamos satisfazer as nossas carências afetivas. Jesus falou para aquela mulher em João 4: você já teve 5 maridos e você tem agora não é seu. Aleluia. Jesus está dizendo: você já bebeu em várias cisternas, você já bebeu em vários lugares, você já bebeu de vários amores, você já bebeu de vários homens, você já se deitou com muitos homens, mas nenhum deles satisfez você, nenhum deles preencheu teu vazio, nenhum deles te preencheu, nenhum deles te trouxe a profunda e verdadeira alegria. Mas agora eu sou o 7º homem. Aleluia. Aleluia. E eu vou colocar uma fonte dentro de você, e essa fonte dentro de você vai saciar sua sede para sempre. O que você precisa de verdade está em mim. Aleluia. O que você precisa de verdade está em mim. Você já se deitou com muitos homens, mas o homem que você precisa está aqui agora, diante de você. E se você beber de mim, se você desfrutar de mim, então você não voltará mais a ter sede alguma. Você nunca mais terá sede novamente, porque eu sou a fonte de águas vivas, eu sou água viva e eu sacio a sede da sua alma. Aleluia, ele sacia a sede da nossa alma. E nós não precisamos mais deitar um homem nenhum, não precisamos mais de amantes, não precisamos de outro amor, ele é o nosso amor. Ele nos sacia. Ele nos sacia. Nós precisamos estar saciados por Ele. E isso só acontece quando nós entramos em adoração. Adoração é contemplar Cristo e a sua beleza. Porque sobre tudo e sobre todos Ele é Deus. Sobre todas as coisas Ele é Deus. O salmista no Salmo 23 diz: e Ele é o nosso pastor. O salmista diz: ele nos cerca com bondade e ele nos cerca com misericórdia.
Ele sustenta o universo. Como Ele não vai sustentar a mim e a você nesses dias? Por correr para um lado e para o outro em unia nesses dias, irmãos. Por deixar a tribulação de fora entrar dentro de nós. Por deixar a tribulação externa nos atribular internamente. Por nós já temos o que precisamos. O que nós precisamos nem a direita, nem a esquerda pode nos dar. O nosso socorro não vem da direita, não vem da esquerda. O nosso socorro vem do alto. Descendo do Pai das luzes, em não há sombra de variação alguma. Tudo que precisamos está nele, elevamos os nossos olhos para os montes. E nem é dos montes, mas é sobre os montes, é além dos montes e nos vem o socorro. Não é na direita nem da esquerda. O Salmo de número 46 nos diz: Ele é o nosso socorro bem presente na hora da tribulação. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Não é um auxílio emergencial do governo, não é disso que você vive, não é disso que você depende, não é nisso que você deve colocar a sua esperança. Alguns estão tristes por não receber um auxílio emergencial, estão reclamando, estão dizendo: eu votei nesse presidente, mas não voto mais. Porque a esperança está em um auxílio emergencial da terra. Alguns estão felizes por receber o auxílio emergencial. Glória a Deus, querido. Mas o Salmo 46 há milhares de anos já nos fala de um outro auxílio emergencial sempre presente. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. O nosso socorro bem presente na hora da angústia, na hora da emergência. Se Ele sustenta o universo com a palavra do seu poder, como Ele não vai sustentar a mim e a você? Em todas as estações, Ele continua sendo o mesmo. Em todas as estações, Ele é Deus. Abra sua Bíblia em Cantares de Salomão, no capítulo 2. Abra aí, pegue a sua Bíblia. Cantares, capítulo 2, versículo 10. As estações podem mudar, mas Ele não muda. As estações podem mudar, mas Ele não muda. Aleluia. Assim me declara o meu amado: levanta-te, minha amada, minha bela, e vem. Este é o relacionamento, ele é ter conosco. Esse relacionamento de afetividade, esse relacionamento de amor, esse relacionamento do noivo com a noiva, da noiva para o noivo. Então, assim me declara o meu amado: levanta-te, minha amada, minha bela, e vem. Olha e vê, e o inverno já se foi. A chuva cessou, é primavera. Surgem as muitas flores pelos campos. Chegou o tempo de podar e cantar. Já se ouve o doce arrulhar das pombinhas em nossa terra. Antes, capítulo 2. Versículo 13, a figueira, olha a figueira novamente e hoje, começa a dar os seus primeiros fios. As vinhas, olha aí, olha a videira novamente aí. As vinhas estão floridas e o perfume das uvas toma conta dos vales. Pomba minha, e se aninha nos vãos dos rochedos, nos esconderijos, nas encostas dos montes. Deixe-me contemplar o teu rosto. Deixa-me contemplar o teu rosto lindo. Deixa-me ouvir a tua voz meiga. Pois a tua face é tão formosa e tão doce é a tua voz. É o noivo desfrutando da noiva e a noiva desfrutando do noivo. Queridos, não tenha uma relação onde você usa a Deus. Não tenha uma relação onde você usa a Deus. Não esteja em um tempo de adoração usando a Deus. Não pare para orar, para usar a Deus. Oh Deus, me dê isso. Oh Deus, me socorra naquilo. Oh Deus, abre esta porta. Oh Deus, me conceda este milagre. Não use a Deus. Desfrute de Deus.
Será que você não consegue parar um tempo para ficar sozinho com Ele, apenas adorando a Ele? Apenas o adorando na beleza da sua santidade, apenas o contemplando por sua grandeza, sem pedir nada a Ele. Isso Ele espera da noiva. E quando a estação muda, Ele continua convidando a noiva, dizendo: noiva, noiva amada, minha bela, vem, o inverno já se foi, a chuva cessou, é primavera. Ele está dizendo: noiva, a estação mudou, mas eu sou o mesmo. Você percebe que a estação mudou, os tempos mudaram, mas Ele é o mesmo. Ainda há um convite do noivo para a sua noiva. Ainda há um convite do noivo para a noiva, dizendo: entra e vem. Entra e vem se relacionar comigo, por eu amo de amores por ti, noiva. Queridos, precisamos amar de amor pelo Senhor. Ele é o noivo amado. Nós somos a sua noiva, nós somos a igreja, nós somos a noiva do cordeiro. E o cordeiro anseia dessa relação conosco. Ele diz: noiva minha, pomba minha, deixa-me eu contemplar o teu rosto lindo. Aleluia. Deixe-me eu contemplar o teu rosto lindo. É o Senhor que diz para a noiva: tu és linda, noiva minha. Queridos, o importa não é a palavra dos homens, o importa não é o que William Bonner diz. O que importa não é o que os homens estão dizendo, importa é aquilo que Ele diz a nosso respeito. E Ele diz ao nosso respeito: tu és linda, minha noiva. Tu és linda, minha noiva. Esta é a palavra e permanece e prevalece. Esta é a palavra e permanece e prevalece. Esta é a palavra e permanece e prevalece. Ele olha para a noiva e diz: tu és minha noiva, tu és linda, eu te amo como tu és. A beleza que tu tem, noiva minha, é a minha presença sobre ti. Sou eu e te embelezo, sou eu e te adorno. A palavra de Deus diz, irmãos, que o Espírito Santo está adornando a noiva, o Espírito Santo está preparando a noiva, o Espírito Santo está ataviando a noiva. A minha beleza e a sua beleza não é a Marie, não é a maquiagem, não são joias penduradas no pescoço, não é um penteado. O apóstolo Pedro, usado pelo Espírito Santo, disse: a beleza das mulheres não está no frisar do cabelo, não está nas joias, mas na aparência, está na aparência, no seu rosto, porque é no rosto e brilha a glória de Deus. A aparência da noiva não é naquilo que ela produz, não há nada que você faça e vai atrair o Senhor, irmão. Não há nada que você faça e possa te embelezar, noiva. Em Apocalipse 19 diz: eis que já é chegado as bodas do cordeiro, e a noiva já se ataviou, e ela está linda, ela está vestida de glória. O salmista diz que é a santidade de Deus que adorna a asa de Deus. Deixa-me contemplar o teu rosto, deixa-me ouvir a tua voz, porque a tua face é formosa e é doce a tua voz. O noivo está dizendo: me deixe ouvir a sua voz. Eu sou o teu noivo, eu sou ele e cuido de ti. O Salmo 23 diz que Ele é o nosso pastor e como pastor Ele cuida de nós. Por esta ansiedade no teu coração, por este medo no teu coração, o amor lança fora todo medo. Sabe por que tem medo? Porque não tem amor. Onde está cheio de medo, está faltando amor. Mas onde está cheio de amor, não há lugar para o medo. Aleluia! O amor lança fora todo medo. Quando você está seguro no amor de Deus, então o medo não tem lugar dentro de você. O amor vai embora. O medo vai embora.
Se fortaleça no amor de Deus, creia no amor de Deus. Creia no quanto Ele te ama, creia no quanto Ele te ama e desfruta disso, irmão. Deixa esse ativismo louco de lado. Deixa essa ansiedade de fazer coisas, ou de tentar fazer coisas para agradá-lo. Não há nada e você vai tentar fazê-lo para agradá-lo. Ele já te ama. Desfruta disso, ousa disso. Refrigera a tua alma nisso. O Senhor é o teu pastor e nada vai faltar a você, por Ele é o teu pastor. Em vez de espaços me faz descansar, e para as águas tranquilas me ia em paz. Sim, o pastor amado é ele que te ia em paz para as águas de descanso. Eu quero declarar o descanso de Deus sobre a tua alma. Eu quero declarar o descanso de Deus sobre a tua alma. Eu quero declarar o descanso de Deus sobre a sua alma. O pânico não vai tomar conta de você, o medo não vai tomar conta de você. Eu quero profetizar e a revelação do bom pastor cheia aí a hora na tua mente. Pede a Deus uma mente saudável, pede a Deus uma mente ungida. Pede a Deus uma mente ungida, pede a Deus uma mente ungida. Oh, aleluia, aleluia, pede a Deus uma mente ungida. Pede a Deus, pastor, unge a minha cabeça com óleo, pastor. Pede a Ele, unges a minha cabeça com óleo e faz transbordar o meu cálice. Pede a Ele agora. Você não está aqui para me ver, você está aqui para ver Ele. Pede aí agora. Oh, aleluia, Senhor, eu declaro, Senhor. Eu declaro o teu óleo sobre a minha cabeça, Senhor. Eu declaro o meu cálice transbordando, Senhor, em nome de Jesus. Oh, se você está vazio da unção, receba a unção, querido. Se você está vazio da presença, receba a presença. Oh, aleluia, receba a presença onde você está, receba a presença. Pede a Ele, pastor, pede a Ele assim, pastor, unge a minha cabeça, pastor. Unge a minha mente. As más notícias, irmãos, não vai dominar a sua mente. Por quê? Porque você tem um pastor. E nas mãos desse pastor há um vasilhame cheio de azeite. E esse azeite serve para ser derramado sobre a cabeça da ovelha, nas feridas, para que nenhum animal peçonhento, nenhum inseto voe e contamine e pouse sobre a ovelha. E por que sobre a cabeça? Porque se o diabo tiver acesso aos teus pensamentos, o resto é questão de tempo. Se o diabo tiver acesso à tua mente, o restante é questão de dias. Se o diabo acessar a nossa mente, é questão de dias e o resto ele também vai ter acesso. Há pessoas neste momento se suicidando, querido. Há pessoas neste dia se suicidando, há pessoas entrando em pânico. Por quê? Porque a mente foi alcançada por más notícias, por pânico e por pavor. E o diabo conseguiu o resto. O diabo conseguiu o resto na vida dessas pessoas, porque começou pela mente delas. Então nesta noite nós estamos orando, estamos declarando, pastor amado, pastor das nossas almas, unge a nossa cabeça com teu óleo, Senhor. Sim, Senhor, eu declaro sobre a minha cabeça. Oh, aleluia, eu declaro sobre a minha mente, 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 uma mente saudável. Eu declaro a mente daqueles que me ouvem sendo curada pelo azeite do pastor. Sim, esse pastor leva a pastos verdejantes.
Esse pastor nos leva a um lugar de descanso, às águas tranquilas. Em nome de Jesus, desfrute das águas tranquilas nesta noite. Ele te restaura o vigor. E mesmo que a ovelha passe pelo vale, o pastor estará ali. Quando a ovelha está no aprisco, o pastor estará ali. A ovelha pode estar no penhasco, à beira de um penhasco, mas o pastor estará ali. Pode estar na olina, mas o pastor estará ali. Se você ler Mateus 11, 28, Ele é o pastor e nos leva ao lugar de descanso. Eu quero declarar descanso para a sua alma. Se você ler Mateus 11, 28, você vai entender. E o pastor e nos dá descanso, Ele próprio é o descanso. Vinde a mim todos que estáis cansados. Estáis cansados de arrear suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Ele está dizendo, se você está cansado, venha a mim. E nós usamos essa palavra para as pessoas do mundo, nós usamos essas palavras para as pessoas que não têm Cristo. E é interessante que nós percebemos crentes, aqueles que já têm Cristo, vivendo como se não tivesse. Ele está dizendo, venham a mim, desfrutem de mim, desfrutem da minha presença. A minha presença é um lugar de descanso. 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 Vinde a mim, todos vós, estão sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu vos darei descanso. Queridos, fique na presença de Deus. Desfruta da presença de Deus. Nessa presença há descanso. Nessa presença há descanso. Não adianta você estar dentro de casa, mas ainda doente do ativismo. Sim, ativismo é doença. Nós precisamos ser curados. Você está dentro de casa, mas você corre para cá, você corre para lá, você corre para cá, você corre para lá. Você não para, você precisa parar. Você precisa parar, e quando você parar, você perceberá que a presença está ali. Quando você parar, você vai perceber que a presença está ali, só esperando você. Abra o Salmo 131. Salmo 131, abre aí. Eu vou deixar essa live salva no Instagram e vou também enviar para o YouTube. Eu quero que você compartilhe essa palavra com muitas pessoas depois. Salmo 131, olha e diz o Salmo 131. Senhor, o meu coração não é arrogante, os meus olhos não veem com soberba. Não há em meu ser a pretensão de explicar todos os mistérios. De fato, eu acalmei e aquietei os meus sentimentos. Como uma criança satisfeita está para com a sua mãe, assim a minha alma está para com todo o meu ser. E aí fala de uma criança e acabou de ser amamentada. Algumas versões vai dizer assim, como está uma criança no seio da sua mãe. Salmo 131 fala, eu não busco coisas grandes, eu não quero explicar todos os mistérios. Quantas pessoas tomadas de angústias esses dias por entender todas as coisas. Se sente às vezes na obrigação de ter que explicar sobre as coisas. Estamos pressionados esses dias a entender todas as coisas, irmãos. Não precisamos entender. Lê de novo o Salmo 131. O meu coração não é arrogante. Não há em meu ser a pretensão de explicar todos os mistérios. Eu não quero entender todas as coisas, Senhor. Mas eu vou acalmar e aquietar o meu coração. Assim como ela criança está no peito da mãe e ela é amamentada pela mãe e de repente ela estava tão agoniada, ela estava chorando. E agora quando a mãe traz para perto de si, no seu seio,
e ela se alimenta do seio da sua mãe, ela vai ficando alma, ela vai chorando menos, ela para de chorar até e ela dorme. Aleluia, isso é lindo, não é? Isso é maravilhoso, não é? Aleluia, isso também acontece com a minha alma, isso também acontece com a sua alma, ela se aquieta. Quando nós vamos nos aproximando do Senhor, aleluia, e nós vamos desfrutando da presença do Senhor. Queridos, quando você está na presença do Senhor, a sua alma começa a gritar, sai daí, vai fazer isso, vai fazer aquilo, sai daí, você tem compromisso A, compromisso B, a sua alma está ainda agitada. Não pense em lugar secreto, você começa a desfrutar no lugar secreto de forma rápida. Não, queridos, não é assim, queridos. O lugar secreto você vai aos poucos. Aí você chega ali no lugar secreto, você para, com sua Bíblia aberta, com seu som de adoração, no seu quarto, ou debaixo de uma árvore, ou na beira de uma praia, em um canto com Deus, mas um lugar de silêncio. Aí quando você para, a sua alma continua gritando, não é? Sua alma continua gritando. Sai daí, você está fazendo parado aí. Isso aí não dá em nada, isso aí é bobagem, isso aí é perda de tempo. Sua alma está gritando. Salmo 131, versículo 2. Eu faço a minha alma se aquietar dentro de mim. Como uma criança está chorando, querendo o peito da mãe. E aí o bebê se aquieta aos poucos, vai se aquietando aos poucos. Ele vai se aquietando aos poucos. E aquele choro de tanta força, ora não é mais um choro com tanta força. Ele vai chorando mais fraco, até ele para de chorar, até ele dorme, até ele descansa, É assim mesmo. É isso que eu e você precisamos fazer. Entrar nesse lugar de descanso em Deus. Há um lugar de descanso em Deus para você. Há um lugar de descanso em Deus para mim. Há um lugar de descanso. A Bíblia diz que era um dia de tempestade. Oh, aleluia! Eu sinto tanto a presença de Deus aí, irmãos. Eu me lembro em janeiro, Deus falou muito comigo sobre tempestade. Eu não sei se eu vou encontrar aí nas minhas anotações, não sei se eu vou encontrar aí a hora para ler para vocês. Mas eu me lembro em janeiro, Deus falou muito comigo sobre tempestade. E eu comecei a escrever sobre tempestade. E eu escrevi sobre tempestade. E nesses dias, Deus estava dizendo, volta a ler isso lá. E eu comecei a ler sobre tempestade. Eu disse, Deus, faz todo sentido. A hora em maio faz todo sentido aquilo que você me falou em janeiro. Tempestade. Havia uma tormenta do lado de fora. Lembra quando Jesus estava no barco com os seus discípulos? Onde estavam os discípulos e onde estava Jesus? Onde estavam os discípulos? E onde estava Jesus? Você sabia que as histórias bíblicas, a intenção de Deus nas histórias bíblicas nunca foi para que eu e você olhássemos para os discípulos como exemplo, mas sempre para Jesus como exemplo. O nosso modelo não é Pedro, Tiago nem João. O nosso modelo é Jesus. O nosso modelo não é o Bartimeu e se aproxima pedindo uma cura. O nosso modelo é Jesus. Ele e para e está fazendo para curar os enfermos. O nosso modelo não é a mulher do fluxo de sangue e está sempre doente, sempre sangrando para tocar em Jesus. Não, nós já fomos curados. Amém? Nossa sangria já estancou. Nossa hemorragia já estancou. Nós somos Jesus. Na história de Jesus, a mulher do fluxo de sangue, eu não sou a mulher de fluxo de sangue. Eu sou Jesus.
Eu sou a ele e torno os enfermos para eles serem curados. Você é Jesus naquela história. A ele e tornos estão sangrando para serem curados. Na história de Jesus, o cego, eu não sou mais o cego. Você não é mais o cego. Eu não estou ainda dizendo a Jesus, abre os meus olhos. Não, ele já abriu. Eu sou Jesus, a ele e torna. Eles estão de olhos fechados para que os olhos deles se abram. No Evangelho não é os doentes que são nossos exemplos, é Jesus e é o nosso exemplo. Na tempestade não é os discípulos que é o nosso exemplo, é Jesus. Os discípulos estão fazendo na tempestade? São dias de tempestade. E nós iremos entender as coisas, nós iremos controlar as coisas. E nós iremos entender para controlar. Entende? Só que Deus tirou o controle, queridos. Ei. Deus tirou o controle de nós. Se nós controlávamos ainda uma coisa, não controlamos mais nada. Perdemos o controle. Os discípulos eram mestres em controlar a embarcação. Eles só saíam para o alto mar depois de certeza de que não teria tempestade. Mas agora, quando eles saíram, não tinha tempestade nenhuma, mas no meio do mar, no meio do percurso, a tempestade começou. Para Jesus mostrar a eles, o controle de vocês não serve para nada, o controle está comigo. Aleluia, meu Deus. Meu Deus, que palavra tremenda isso, irmãos. Isso é maravilhoso. Glória a Jesus. Glória a Jesus. A palavra é Ele, a palavra é dele. Tem nada a ver comigo, irmãos. Tem nada a ver comigo isso. A palavra é dele. Ele é a palavra viva. Ele é a palavra viva. Como estão os discípulos? Em pânico. E como está Jesus? Dormindo. Jesus já sabia que ia ter uma tempestade e levou um travesseiro. Jesus sabia que ia ter uma tempestade e levou um travesseiro. Jacó estava fugindo do seu irmão no encalço. E de noite ele pegou um travesseiro de pedra, mas pegou um travesseiro e colocou a sua cabeça no travesseiro. E uma porta se abriu nos céus. Aleluia! E uma escada se colocou entre a terra e o céu, e anjos subiam e desciam. São dias de tempestade, mas olha só, o exemplo é Jesus. Se você não estava conseguindo dormir, você vai conseguir dormir. Ei, esta noite você vai dormir, aleluia! Esta noite você vai dormir um sono profundo esta noite. Se você tem um compromisso amanhã de manhã, põe o despertador no volume alto, porque você vai dormir uma noite de um sono profundo. Aleluia! Pega o travesseiro, querido. Ei, tem gente perto de você e não está dormindo esses dias. Profetiza essa palavra para a vida delas. Jesus dormiu na tempestade. Jesus dormiu na tempestade. Havia uma tormenta do lado de fora. A coisa ficou ruim mesmo. Foi quando se estabeleceu uma tormenta do lado de dentro dos discípulos. Olha, eu escrevia em janeiro. Uma certa histeria se estabeleceu ali no barco. Por quê? Porque a tempestade de fora gerou uma tempestade dentro. Eles começaram a sentir medo, ou seja, a tormenta do lado de fora criou outra tormenta do lado de dentro. E quando isso acontece, você pode perder a sua paz em primeiro lugar. Em segundo, você tenta controlar a situação. O desespero chega com força. Então não tem o que ser feito. Então você começa a clamar por Jesus. Por aí você começa a clamar por Jesus. Veja, e não é um clamor de intercessão, é um clamor gerado pelo medo. E por medo, porque não descansou.
por medo, por a tempestade de fora se instalou dentro. E agora eles tiram Jesus do sono. Não tem como resolver? Chama Jesus. Perdeu o controle? Chama Jesus. Tá, ele vai levantar e cessar a tormenta. E ainda vai dar uma bronca neles. Jesus vai dar uma bronca neles dizendo: onde está a vossa fé? Jesus não é e o busquemos só porque não conseguimos resolver as coisas. Ele não é ser a última opção. Ele não é e clamemos a Ele somente depois que tentamos sozinhos e fracassamos. Não pode ser a necessidade e me leve para a intimidade. Isso seria a imaturidade. Enquanto a tormenta se abatia sobre o barco, Jesus dormia. Enquanto a tormenta se abatia sobre o barco, Jesus dormia. A tempestade do lado de fora não gerou uma tempestade do lado de dentro de Jesus. A tempestade do lado de fora não pode gerar uma tormenta dentro do coração da gente. Enquanto a tormenta se abatia, Jesus dormia. Porque só quem tem paz por dentro pode ter autoridade de gerar paz do lado de fora. Ei, presta atenção, querido. Para um mundo em pânico, precisa de uma igreja corajosa. Um mundo em pânico precisa de uma igreja corajosa. Um mundo sem fé precisa de uma igreja de fé. Uma igreja que não está dormindo precisa de uma igreja que dorme. Um mundo está com medo precisa de uma igreja e não tem medo, mas tem amor. E onde tem amor, lança fora todo medo. Só quem tem paz tem autoridade para repreender a tempestade. Só quem dorme na tempestade pode mandar ela se acalmar. Só quem dorme na tempestade pode aquietar a tempestade. Quem está em desespero na tempestade não tem autoridade nenhuma na tempestade. Tudo se torna maior, tudo se torna mais grave, tudo se torna mais sério, tudo se torna mais urgente. Porque a tormenta externa está encontrando no ar do lado de dentro da gente. Eu estou lendo para você e Deus me falou em janeiro. Quando a tormenta do lado de fora instaura uma outra do lado de dentro, tudo se torna pior. A realidade se aumenta, a realidade se superdimensiona. Irmãos, esse vírus não é tudo isso e dizem. Mas isso causa medo nas pessoas, por isso elas superdimensionam as coisas. Depois da bronca que levaram e após ver o caos virar sossego, eles foram tomados de espanto e de admiração por Jesus. Se Jesus está no barco dormindo, então descanse você também. Ele não dorme para que a gente fique atribulado. Ele dorme na tempestade para nos ensinar a dormir na tempestade também. Tudo que ele fazia tinha por objetivo dar o exemplo. Se necessário for, se levante e dê ordem a todas as coisas criadas. Ei, preste atenção, todas as coisas criadas foram colocadas debaixo do domínio do homem. Todas as coisas criadas foram colocadas debaixo do domínio do homem. Se necessário for, se levante e dê ordem às coisas criadas. E o Senhor coloque tudo em ordem novamente. Põe tudo em ordem, Senhor. Não permita que a tempestade leve embora aquilo que você construiu. Descanse. Descanse na tempestade. Lembra de Pedro, quando estava na prisão? Atos capítulo 12. A Bíblia fala um cenário terrível em Atos capítulo 12. A Bíblia diz: e Pedro estava dormindo entre os soldados. Mas que dia era ele? Sabe, e diz um pouquinho antes, depois você lê Atos capítulo 12, do 1 ao 6. Diz e Tiago, deixa eu pegar um água aqui. Diz e Tiago foi entregue à morte. Herodes mandou matar Tiago à espada. Preste atenção nessa história. E no mesmo dia, Tiago foi preso e morto. A Bíblia diz que Herodes viu e o povo gostou daquilo. O povo se alegrou em ver Tiago morto.
Então mandaram prender a Pedro. Prenderam a Pedro. Pedro viu e aconteceu com Tiago. E a Bíblia diz, e Pedro estava, ora, preso, para no outro dia ser morto, da mesma forma que Tiago foi morto. Tiago foi morto à espada, muito provavelmente Pedro também seria morto à espada. Mas é importante você entender o contexto de Atos 12. Na perseguição da igreja, na perseguição contra a igreja do Senhor, Tiago estava ali. Vai encerrar a live, vai encerrar, eu vou recomeçar. Continua comigo, eu vou recomeçar.